Bora lá, fiel, acompanhar as últimas informações do Corinthians, a Vitória Leite ao vivo de São Paulo, trazendo as últimas informações do Timão que enfrenta o Fortaleza na Neoquímica Arena esse final de semana. Já pergunto pra você, na sua opinião, o Corinthians deve poupar os jogadores principais para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta, ou você iria com força máxima para se recuperar no Brasileirão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Ótimas notícias para o Corinthians, bora acompanhar a Vitória Leite aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas informações do Corinthians. Vitória Leite, então, agora a gente vai com a Vitória Leite, pra onde mesmo? Aqui do lado. Aqui do lado? É. Ó, Vitória, beleza? Onde que eu dou tchau pra ela? Tudo bem aí, Vitória? Bom dia, amigos. Um beijo pra vocês. Mas Eu vamos sei. lá, né? Falar de Corinthians porque tem Campeonato Brasileiro e nesse final de semana o Corinthians volta a campo no domingo em casa, né? Nessa última semana teve Copa do Brasil. Nesta semana teve Copa do Brasil há 2 dias. O Corinthians venceu o derby contra o Palmeiras por 1-0. Um derby muito importante para recuperar a confiança, né, do elenco que vinha aí sofrendo com extracampo principalmente. Mas na semana passada o time já tinha vencido, inclusive empatado com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que é também um grande resultado, até porque Dorival Júnior usou uma equipe mista. Para esse time enfrentar o Fortaleza no domingo, não tem desfalques o técnico Dorival Júnior, apenas uma baixa. João Pedro Tchoca, o defensor com o 3º cartão amarelo, está suspenso para essa partida. E falando em suspensão, Garro e Martínez, que estavam suspensos contra o Botafogo, voltam para o jogo, então, contra o Fortaleza em casa. Mais uma expectativa de casa lotada, domingão, 4 da tarde, rodada do Campeonato Brasileiro e, é claro, depois de vencer o derby. E a gente tem que avisar também, né, ao torcedor corintiano que existe a possibilidade de Dorival Júnior entrar em campo com uma equipe, mais uma vez, alternativa, já que tem decisão da Copa do Brasil pela frente. E Dorival Júnior não pode correr riscos de perder nenhum de seus jogadores importantes. O trio Garro, Yuri e Memphis estão à disposição. Vamos ver se a gente vai vê-los mais uma vez em campo e juntos e marcando, né, o que aconteceu na última rodada da Copa do Brasil. O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira depois da vitória diante do Palmeiras no clássico pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O dia foi marcado principalmente por trabalhos regenerativos para os jogadores que atuaram por mais tempo no derby. Um dos desafios do Timão é realmente manter os jogadores 100% fisicamente em meio a um calendário bastante apertado e poucas opções no elenco. O técnico Dorival Júnior bate muito na tecla que sente falta ainda de alguns elementos, reforços, é assim que o Dorival chama. E vale destacar que o Corinthians volta a campo neste final de semana, só que agora pelo Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, duelo contra o Fortaleza. Ao contrário do adversário da Copa do Brasil, o Palmeiras, que vai ter que viajar até Salvador para encarar o Vitória, o Corinthians vai fazer o jogo contra o Fortaleza em casa, o que torna a logística um pouquinho mais tranquila. Ainda assim, a tendência é a de que os principais jogadores sejam poupados no duelo do final de semana. Nós teremos 4 dias agora, vamos pensar direitinho para vermos qual será a melhor atitude para que cheguemos não só no jogo do final de semana, como também no jogo do meio de semana seguinte, em condições e com muita força para podermos suportar e superar as adversidades de uma partida ou de 2 partidas difíceis que teremos. Desses dois, o jogo mais importante é mesmo o derby, que vai acontecer na quarta-feira que vem no Allianz Parque, às 9h30 da noite. E para essa partida mais importante, Dorival Júnior quer contar mais uma vez com o trio que tem sido chamado de GIM: Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Depois de 4 meses, eu acho que é a primeira partida que nós temos aí os 3 juntos. Eu estou aqui há quase 90 dias, né? E ainda não havia tido essa oportunidade. É o primeiro momento. Eu espero que possamos tirar o máximo possível, até porque são jogadores importantes que se completam e que nos deixam aí mais fortes para as rodadas seguintes.
Dentre esses jogadores está, é claro, o Memphis Depay, que foi o protagonista do jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e o holandês, por sinal, nesta quinta, publicou uma foto da sua canela direita. Lembrando que ele sofreu um choque num duelo dentro da área com o Gustavo Gomes no primeiro tempo da partida. O zagueiro paraguaio deu uma solada no Memphis, o que fez com que a meia rasgasse e também com que saísse sangue naquele momento, e por isso vale destacar também que o Depay vai ter que passar por essa pequena recuperação, essa ferida que aconteceu na canela direita. O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro sem os principais jogadores, que vão ser poupados, mas ainda assim querendo somar pontos no Brasileirão. O duelo vai acontecer neste domingo às 16h em Itaquera contra o Fortaleza. Contagem regressiva para quarta-feira. Os corintianos estão ansiosos. O Timão precisa de apenas um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto isso, o foco não pode escapar do Brasileirão. O time é o 11º colocado com 21 pontos. Só que não vence há 3 rodadas e no domingo recebe o Fortaleza em Itaquera. A tendência é que Dorival Júnior preserve alguns titulares de olho no clássico com o Palmeiras. Pelo menos foi isso que ele fez diante do Botafogo na última rodada. No derby de quarta, Dorival contou pela primeira vez com o trio Jim em campo: Garro, Yuri e Memphis. A ideia é que a parceria vire rotina. Bom, depois de 4 meses, eu acho que é a primeira partida que nós temos aí os 3 juntos. É natural que teremos uma subida gradativa de cada um. Eu espero que possamos tirar o máximo possível, até porque são jogadores importantes que se completam e que nos deixam aí mais fortes para as rodadas seguintes. Memphis encerrou o semestre desencantando em clássicos e garantindo 11 milhões de reais em premiações. O Corinthians tem até o dia 20 para quitar o valor com o holandês. E com o início de agosto, a contagem zera. Até junho do ano que vem, o atacante pode faturar mais 12 milhões e meio em bônus. Bom, a situação do adversário é preocupante. O Fortaleza vem de derrota para o Grêmio, jogo atrasado no meio da semana, 2-1. Está na zona de rebaixamento e um detalhe pesa: o Leão nunca venceu o Corinthians em Itaquera. O time de Renato Paiva ainda busca a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Em questão do estádio em si, da grama que escorrega, da força que eles têm lá, da torcida deles também, tudo isso torna aquele estádio, né, um estádio bem difícil de jogar. Mas a gente está precisando de pontos. A gente sabe que também no Brasileirão eles estão vindo de 3 jogos aí sem vencer também, né? Então não é um momento tão bom para eles em relação ao Brasileirão. E nessas horas a gente tem que não olhar para tabu, não olhar para nada, a gente tem que ir lá e tentar realmente ganhar pontos lá na Neoquímica Arena. Ronaldão, a fase deu uma melhorada, hein? Deu uma melhorada porque nós pegamos um time forte, né, Renata? Aí que veio de uma viagem no Mundial, aí um passeio que foi passear lá no Mundial, aí voltou. E o Corinthians colocou tudo nos lugares. Até o Dorival já tá em alta no Corinthians. Dorival tá em alta porque... Ele muda toda Agora hora. Não é mais Dorival. Se perder domingo já tá caindo. Mas falando sério, esse time do Fortaleza é um time embaçado. Não tá numa vibe legal, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Esse Pikachu sempre gosta de fazer gol no Corinthians. Esse Pikachu, a bola bate, todo mundo cai nele e faz o gol. Então tem que ficar esperto a defesa do Corinthians, porque é um jogo difícil. O Deivinho também. O Deivinho. O Deivinho também vai ser mas chato. se o Fortaleza jogar com a mesma preguiça que enfrentou o Grêmio, não vai ter jeito. Não, tomara que tenha essa preguiça então, porque contra o Corinthians lá na arena, ninguém vai com preguiça. Gente, a partida que o Fortaleza fez contra o Grêmio, horrorosa. Se o Grêmio ganhou, Ronaldo. Se o Grêmio não ganhou. pelo Grêmio ter vencido, mas pela atuação do Fortaleza, É. muito abaixo, muito desconectado, muito desentrosado. Um time que parece que aceita fácil o resultado. O Fortaleza é um time que nós já elogiamos demais nos últimos anos e que, para estar outra vez na zona do rebaixamento, tá na hora de acordar. Não precisa ser contra o Corinthians, né, Ronaldo? Não, então, eu quero esse time do Fortaleza. Mas eles acordaram. Com preguiça, com tudo. A gente achou que depois da vitória sobre o Bragantino ia, mas talvez dissesse mais sobre o Bragantino do que sobre o Fortaleza. O Bragantino tá mal também, né? Então, tá mal nesse momento. Mas uma pergunta agora, Rona, que é a curiosidade de todo mundo.
Por mais que o Corinthians tenha vantagem, venceu por 1-0 o Palmeiras, vai poupar jogadores no final de semana, na sua opinião? Ou vai de novo com os titulares e tentar encarar as duas competições de maneira igual? Conhecendo o Dorival Júnior, ele fez isso contra o Botafogo. Ele entrou com um time misto lá contra o Botafogo. Se ele preservou antes, imagina se agora. Ele preservou, eu tô achando que ele vai preservar mas ele tem uma vantagem, aí. ele ganhou o jogo. Mas é uma vantagem mínima ainda. Né? Isso é verdade. Eu acho que ele vai preservar muitos jogadores, mas vai deixar uma galera no banco. Agora só falta deixar o Memphis no banco. Vai, né? Será? Porque o Memphis ele vai querendo um nível de intensidade bom. Aí ele vai querer fazer gol, dar passe, né? O Yuri voltou agora, gente. Tá no segundo jogo dele. Mas o Yuri também, ao mesmo tempo que, poderia ser preservado, precisa de sequência de jogos até pra readquirir o ritmo de jogo. Mas ele já tem uma desculpa já pronta. Porque ele pode ser aquele, como é que é aquela preservação... Controle de carga. Hoje eles falam isso, controle de carga. Porque ele tá muito carregado. É isso aí. Passou na balança, a balança deu que o limite dele já tá acima. O sangue tá secado. E o que você opina sobre o controle de carga, Rona? O controle de carga... Ou desconforto muscular, né? Ou desconforto muscular, isso é bom demais. Porque não é lesão, é desconforto. Um edema na parte superior da coxa esquerda, no lado esquerdo. O Léo Jardim teve hematoma e jogou. Teve hematoma e jogou. Muito louco isso aí. Acontece. É muito louco. O futebol tá difícil. Eu tive uma semana horrorosa no futebol. Só isso que eu posso falar. Tem um meio aí, né? No meio desse jogo, não tem como a gente não falar, né? Desse Palmeiras e Corinthians pela Copa do Brasil. Mas no meio disso tudo tem aí esse Corinthians e Fortaleza, que realmente o Corinthians deve administrar um pouco o elenco. E só uma coisa interessante que eu tava vendo aqui antes da gente mudar de assunto: o Corinthians evoluiu bastante na defesa com o Dorival Júnior e não leva gol em mais da metade dos jogos sob o comando do Dorival. Apesar da gente falar tanto aqui do sistema defensivo do Corinthians, que não tem peça de reposição, as peças são mais fracas. Eu acho que o Palmeiras começou o jogo, inclusive, explorando muito isso. A saída de bola do Corinthians não tem qualidade, conseguiu né? Roubar muita bola. Exatamente. Mas o Corinthians, de alguma forma, o Dorival Júnior conseguiu arrumar essa casa. Essa é a parte mais surpreendente pra mim, porque não é característica dos trabalhos. Melhorar a defesa, né? Olha o que a defesa da seleção brasileira, do Dorival. Olha a defesa do próprio São Paulo, dos bons trabalhos do Dorival. Das defesas do Santos, da época do Dorival, sempre foram um grande problema. Ganhava de 4, tomava de 3. É isso, então 3, assim, esse aspecto é a principal surpresa pra mim, ainda mais dado o fato de que o Corinthians atua num sistema. Pra você encaixar esses 3 jogadores juntos, é um sistema que é difícil de defender, que é o tal do losango. 4-3, é muito bom pra atacar, mas pra você defender é difícil. E outra, que o Corinthians não tem qualidade nesse sistema também. Os zagueiros do Corinthians são muito limitados. Então é um ponto bastante positivo do Dorival. Agora, até quando isso vai durar? E foram muito bem no clássico, né? Foram muito bem. O Ramalho salvou um gol em cima da linha, o Gustavo Henrique tirou todas as por cima. Não é essa. É agora lá. Essa bola? Essa bola? Isso é um gol. Não, se o Ramalho e Gustavo Ele tava muito bem posicionado, tá? Porque se a gente olha o lance, parecia, o gol estava livre. Não. Só que pela posição do Hugo, e aí tem um jogador que eu não sei quem é, que tá um pouco na frente do Hugo ali. Não, já bateu certinho. É mérito do Ramalho. Então, eles estão fechando um ângulo ali do Jai. Do jeito que o André Ramalho se posiciona, ele consegue cobrir o único espaço. Cobrir exatamente o único espaço que teria ali pro Jai finalizar. Então, realmente, ele foi muito bem, se posicionou muito bem. Esse é o gol aí. Não pode tomar um gol desse. Não pode. Olha, cara na área contra 5 do Palmeiras. O Mikael fecha o primeiro pau e o Gomes... Era 1,5 m de altura. Eu até soltei um vídeo analisando esse gol. Antes do Mateuzinho preparar o cruzamento, o Memphis ele ameaça no primeiro pau e o Gomes tá descolado dele e o Gomes vai. O Mikael tava no primeiro pau. Não precisava. Presta muito mal. O Mikael tá no primeiro pau. O Gomes vem com o Mikael e larga o Depay. O Memphis vai no primeiro pau e dá o gato, né, velho? Famoso gato no futebol e muito esperto o Depay. Agora não tem índio lá na Holanda, né? Eu não sei também. Tem. Eu já não sei. Não sei essa coisa. Não. Bem que na Inglaterra, né, lá eu não faço a menor ideia. Os caras usavam arco e flecha também na época. Né? Mas tem um jogador também no Corinthians que por mais que eu tenha falado aqui que ele bateu o jogo inteiro e merecia ter sido expulso, mas que jogou bem no sentido da função dele, foi o Ranieri, cara, que protegeu muito bem a defesa do Corinthians. Estava em todo lugar do campo, seja fazendo falta ou seja desarmando os ataques do Palmeiras, e foi um dos destaques do Corinthians para mim na partida de quarta-feira. É um jogador que tem dado esse equilíbrio defensivo para a defesa.
E aí, Fiel, responde aí, você pouparia o time titular nesse final de semana contra o Fortaleza em casa? Vale lembrar que o Fortaleza nunca ganhou do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Você pouparia o time ou você iria com força máxima, já visando se recuperar também no Brasileirão? Deixe sua opinião aqui nos comentários, mas provavelmente o Dorival vai entrar com um mistão, assim como ele fez com o Botafogo, né? Ele foi lá fora de casa com o Botafogo antes mesmo do Clássico, né, contra o Palmeiras, e já entrou com um time misto. Então provavelmente veremos aí até, de repente, Guinegão, né, o Héctor Hernandes, Léo Maná na lateral direita. Não tem muito para onde fugir, né, pessoal? Infelizmente, né, o Corinthians vai entrar mais com a força da própria torcida dentro da Neoquímica Arena do que com um time competitivo para jogar. Se ganhar ou conseguir um empate aí, vai ser um negócio da alma, porque a gente sabe como é que é o time titular do Corinthians, sem querer, né, zicar muito aqui, mas o Corinthians dentro da Neoquímica Arena gira numa outra rotação, numa rotação diferente, e assim a gente espera. Acredito que Yuri Alberto deva figurar aí pelo menos alguns minutos para poder jogar e correr um pouco e ganhar mais ritmo de jogo, levando em consideração que ele ficou fora por uma contusão nas costas, né? Na coluna por muito tempo, então ele vai pegar mais ritmo de jogo aí, provavelmente, tá certo? E aí, o que você acha aí? Você acha que essa vitória aí já colocou o Dorival numa zona de fora de risco, né, cara? O Corinthians jogou, ó, e levando em consideração que o trio, né, Gin, não jogou no fino da pelota, tá? Pegar os caras num dia inspirado ainda. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Começando aqui o mês de agosto, vamos seguir firme aqui nas notícias do Timão. Forte abraço, até o próximo vídeo. Curta o vídeo, se inscreva aí no canal. Eu trago notícias do Corinthians aqui todos os dias, a todos os momentos. É nóis, valeu!